Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação para equipes multiprofissionais de dependência química. É uma pós-graduação na parceria Vida Mental, onde sou diretor com a Universidade Paulista. Nós procuramos e formamos profissionais altamente qualificados na temática dependência química para atuação em atividades preventivas, interventivas, de tratamento e reabilitação na área de dependência química. Tudo na perspectiva multiprofissional. Médico, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico. Então, esta é uma mini aula com parte de divulgação. Então, quais são os efeitos crônicos do crack? O crack que trata-se de uma substância, um composto de substâncias causador de muitos danos para os pacientes dependentes e especialmente quando avaliamos essa perspectiva crônica do seu uso, pelos prejuízos cognitivos, comportamentais, sociais, financeiros e de outras temáticas. Então, sobre efeitos do uso crônico do crack. Quanto mais jovem e mais pesado o consumo, maior as chances de desenvolver dependência, até porque trata de uma das substâncias com mais rápido potencial de causar dependência. Quando estamos falando de dependência, trata-se de um conjunto de sintomas, que inclui, dentre outros sintomas, por exemplo, a abstinência, ou seja, na ausência da substância, há um conjunto de reações físicas e psíquicas desconfortáveis, que obrigam o indivíduo ou voltar a usar a substância ou fazer o tratamento medicamentoso para o alívio dos sintomas. E mais, outra é a tolerância. O uso de quantidades, a necessidade física e psíquica do uso de cada vez doses maiores para a experiência das mesmas sensações prazerosas ou outras do objetivo do uso. Mais, substituição de atividades prazerosas, produtivas, pelo uso, recuperação da substância e mais outras condições também, como, apesar de reconhecer o prejuízo da substância, continuar o seu uso, mantendo estas perdas, estas incapacitações, estes rompimentos de relacionamentos, por exemplo. Então, o crack, com o tempo, ele aumenta a metabolização da dopamina, causando diminuição desse neurotransmissor na sinapse neuronal, nas ligações, de maneira simplificada, entre os neurônios. Logo, tem como repercussão, por exemplo, sintomas depressivos, ou seja, sensação de desânimo, diminuição da disponibilidade da energia para as atividades habituais que anteriormente exercia, irritabilidade, intolerância, algumas vezes euforia de uma alegria exagerada, sem causa, que aumenta o risco, por exemplo, de relações sexuais desprotegidas, aumento da fissura, que corresponde a esse desejo incontrolável de uso, e maiores chances de convulsões e sintomas psicóticos, como ter a percepção e a certeza de estar sendo perseguido, sem que isso corresponda à realidade. Então, o crack traz complicações físicas diversas. Algumas vezes, tanto o paciente como familiares, e até alguns alunos me perguntam, mas o crack não faz mal? Não. É só para o sistema respiratório? Não. O crack tem repercussões sistêmicas por todos os aparelhos do organismo. Então, tem complicações físicas semelhantes à dependência de cocaína, até porque o crack é um derivado da cocaína, geralmente misturado a várias outras substâncias, com diferentes índices de toxicidade e agressividade, e tem efeitos físicos que repercutem no sistema cardiovascular, como hipertensão, arritmia, cardiomiopatia, miocardite, infarto e endocardite. Várias vezes, nós somos chamados para interconsulta psiquiátrica em hospitais clínicos de pacientes que deram entrada no pronto-socorro e foram atendidos na cardiologia por conta de precordialgia, dor torácica intensa, fazendo avaliar na cardiologia possível infarto e algumas vezes apenas os sintomas
sem constituir o quadro de infarto, algumas vezes o infarto do miocárdio real em função do uso de crack. Gastrointestinais como náuseas, vômitos, diarreias, anorexia, má nutrição, entre outros. Sistema renal, falha aguda renal. Poucos casos eu já soube de necessidade de hemodiálise. Algumas vezes um processo mais conservador tem essa recuperação aguda. No sistema endócrino, diminuição dos níveis de proactina e elevação dos níveis de tirosina. No sistema respiratório, tosse, dor torácica respiratória, hemoptise, pneumotórax, piora da asma, lesões nas veias respiratórias, entre outras. E também ulceração em gengiva, erosão do esmalte dentário, midríase, hipertermia, morte súbita, disfunção sexual, desnutrição, entre outros. Muitos desses pacientes estão muito emagrecidos e, em função do emagrecimento, repercussões como anemia, como queda da própria altura e dificuldade do aproveitamento alimentar quando se restabelece uma alimentação saudável. Dessa maneira, deixamos claro que o crack traz repercussões sistêmicas, ou seja, nos vários órgãos do corpo sem seleção. O crack também tem efeitos psicológicos e psiquiátricos que incluem irritabilidade, agressividade, inquietação, irresponsabilidade, ou seja, diminuição da percepção de cumprimento de leis, medo, diminuição de autocuidado, perda de valores morais e sociais, diminuição da libido, depressão, ansiedade, insônia, psicose, estados confusionais, aumento do risco de suicídio, entre outros. Portanto, o crack, ele é desencadeador primário ou ele é gatilho para a expressão de sintomas que estavam adormecidos de quadros depressivos, ansiosos, psicóticos, do transtorno bipolar, de impulsividade, enfim. O crack, ele tem possibilidades de iniciar expressões de adoecimentos mentais diretamente causados por ele em indivíduos mais susceptíveis ou para pessoas usuárias que tinham genes adormecidos, genes não expressos para alguns adoecimentos, ele funciona como o elo que faltava para a expressão desses adoecimentos. Os efeitos sociais são variados, muitos devastadores, como isolamento social, dificuldades profissionais, familiares, comportamento sexual de risco, comportamento violento, atividade criminosa, prostituição, violência doméstica, gasto com tratamentos, entre outros. Enfim, o crack tem efeitos crônicos que repercutem no próprio indivíduo, em terceiros, de maneira a causar grandes prejuízos. Com isso, uma solicitação de gastos vultuosos dos sistemas de saúde pública ou mesmo dos planos de saúde e privados, quando é a família que banca. Então, o crack leva o indivíduo a uma grande vulnerabilidade a doenças físicas e mentais, e as físicas de todos os sistemas e as mentais de todos também os segmentos de adoecimento mental. Prejuízo no sistema nervoso central, decorrente do uso em latas, como intoxicação pelo alumínio, contaminação por HIV e outras doenças sexualmente, outras infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, pela troca do sexo por drogas e consumo do crack durante a gravidez, com risco de malformação cardíaca do sistema nervoso central dos fetos. Portanto, essas são algumas informações, especialmente para o alerta que o crack, no longo prazo e mesmo já no curto, é altamente devastador para os segmentos pessoais, físico de todos os sistemas, social de todos os funcionamentos e mental para todas as esferas de humor, psicose, ansiedade e independência. Enfim, trata-se de uma dependência grave que exige um tratamento multiprofissional complexo. Existem estratégias de prevenção que ainda não são consensuais e para quem sofreu tantas perdas é necessário habilidade profissional para restabelecimento, para readaptações, para uma possível reabilitação sistêmica. E no nosso curso de pós-graduação em dependência química, nós vamos tratar a questão do crack de maneira ampla, exaustiva, sistemática, formando profissionais que possam ter habilidade de
acolhimento, intervenção, tratamento e reabilitação para os pacientes que estão com essa dependência, incluindo as suas comorbidades, como dependência de crack, mais depressão, dependência de crack, mais sintomas psicóticos, dependência de crack, mais transtorno bipolar. Quer aprender muito e muito mais sobre tudo isso, com protocolos, recomendações sistemáticas? Faça já a sua inscrição e matrícula na nossa pós-graduação e comece já a aprender muito, aplicar e garantir-se no mercado de trabalho. Ou seja, as oportunidades para especialistas em dependência química são amplas. Trabalho no CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Trabalho em comunidades terapêuticas. Trabalho em clínicas particulares especializadas, em clínicas rurais, em ambulatórios dos ambulatórios especializados, unidade básica de saúde, consultoria, ministrar aulas, enfim, a dependência química traz grandes oportunidades de trabalho. Nessa nossa pós-graduação, então, prevenção, intervenção e tratamento multiprofissional, nós vamos ofertar, estimular e prepará-los para estarem altamente competitivos no mercado de trabalho, participando de processos seletivos, concursos públicos, entrevistas de emprego, com muita capacidade de serem aprovados. Por quê? Porque os nossos professores trazem os conhecimentos científicos, teóricos, mais atualizados, já moderados pelas suas experiências práticas, ou seja, os nossos professores também, além de ministrarem aulas, trabalham em CAPS-AD, NAPs, consultório de rua, consultório da rua, ambulatórios especializados, instituições que possam, em vários cenários, tratar esses pacientes com dependência de crack, por exemplo. Portanto, a nossa pós-graduação tem professores experientes, um investimento justo, ou seja, os nossos valores, eles são viáveis de serem investidos. Além do que, se você é ex-aluno da Unip ou profissional de empresa conveniada, você tem acesso a uma política de descontos imediata. Se você não tem essas duas oportunidades, você pode fazer o financiamento, ou seja, cursos de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas e cursos de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Ou seja, nós queremos facilitar de todas as maneiras o seu acesso à nossa pós-graduação em dependência química. E ainda mais, tornando-se especialista, você passa a ter muito mais reconhecimento, valorização, tem acesso a melhores salários, passa a ser chamado para entrevistas na televisão, rádio, jornal, consultoria, palestras em eventos, enfim, tornar especialista é ir para um outro nível de atuação profissional. E eu posso dizer, traz uma grande gratificação pessoal. Nós queremos facilitar e tirar todas as suas dúvidas administrativas, pedagógicas, financeiras, metodológicas. Para isso, por favor, entre em contato diretamente comigo. Sim, pode escrever para eu que sou o coordenador, no lobo@vidamental.com.br e terei maior satisfação em tirar as suas dúvidas. Ainda vou mandar o link de uma aula exclusiva para você. Também você pode contactar pelo telefone 99622-8835. Assim como você pode fazer contato com a nossa equipe pelo 11 99901 6189 e pelo e-mail cursos@vidamental.com.br. Quer fazer o contato direto com a Unip? Ótimo! Tem uma equipe enorme, muito bem preparada para sanear, resolver todas as suas dúvidas. Tanto se você mora na Grande São Paulo, pelo telefone 11 2166 1066 e você de todo o Brasil pode ligar sem custo no 0800 010 9000. Dessa maneira, estamos nos colocando à sua inteira disposição para facilitar o seu processo de inscrição e matrícula. Tem um link aqui abaixo do seu vídeo que você pode acessar através dele, clicando nele, direto lá, o site da Unip,
onde vai ter todas as informações necessárias para já fazer sua inscrição, matrícula, e nós queremos recebê-los com um forte abraço nas nossas aulas presenciais e transmitir também aulas no sistema EAD o mais qualificadas possíveis. Bem-vindos à nossa pós-graduação e nós estamos muito preparados para levá-los a um nível de performance profissional muito mais além.